Fala, fala, BitGetters, beleza? Vamos começar mais uma análise semanal aqui no canal do YouTube da BitGet. Galera, eu acho que quinta-feira é o dia da análise, porque eu lembro que na semana passada, quando a gente fez a análise, o mercado cripto tinha dado uma bombada também. E hoje, na nossa análise semanal, o mercado cripto tá dando uma bombada novamente. Então eu acho que quinta-feira é o dia dos BitGetters e isso é positivo pro mercado cripto, galera. Antes de eu começar aqui a análise, deixa eu falar uma coisa legal pra vocês, tá? A partir de semana que vem, lá na comunidade do Telegram, a gente vai começar uma nova fase de campanhas, tá? Então a gente vai ter uma campanha chamada O Rei da Comunidade, que ela vai ser focada no aprendizado para quem quer operar o mercado. Então, se você tem curiosidade em aprender a operar o mercado, cara, tenho certeza que essa oportunidade é para você, tá? A gente tem um link aqui embaixo, você pode entrar lá na comunidade do Telegram, você vai ser sempre muito bem-vindo lá. Tem os nossos ninjas que estão lá passando a análise, mapeando o mercado em tempo real. Tem agora o Rei da Comunidade, que vai ser uma campanha bem legal para todo mundo que quer aprender a operar o mercado. Aqui também tem o link do Instagram, tem o link do X, então você siga a gente nas redes sociais, porque é um ecossistema, né? Igual eu falei pra vocês na semana passada, isso aqui é um ecossistema. E se você tá em todo o ecossistema da BitGet, você nunca tá perdendo nada. Então, te espero em todas as redes sociais e semana que vem, campanha nova lá na comunidade do Telegram da BitGet. Espero você lá, valendo o SDT, tá? Tenho certeza que vocês vão curtir, tá? E agora vamos pra análise do mercado aqui, galera. Bom, mercado bombando de novo, né? Quinta-feira passada tava bombando, tá bombando agora de novo, né? E apesar de ontem ter tido dados macroeconômicos, já era esperado pela comunidade do mercado cripto, né? Tem toda essa especulação sobre os Estados Unidos e a China estarem entrando em um acordo sobre a questão das tarifas, né? Os Estados Unidos já disse que já está com um acordo na mesa aí com o Reino Unido, então todas essas questões animam o mercado, porque basicamente foi isso que derrubou o mercado, né? Quando a gente fala de contexto de notícia, de contexto macroeconômico, são essas coisas que derrubaram o mercado, então são elas que fazem o mercado subir também, apesar do gráfico sempre precificar esses movimentos antes, tá? Bom, então a gente tinha falado na semana passada sobre toda essa zona aqui, ó, que era uma zona de oferta, né, ó, que ela era compreendida aqui desde os 93 mil aqui, até mais ou menos aqui a casa dos 100 mil dólares, tá? Isso aqui era uma zona de oferta muito importante, o preço aqui ele tende a sentir aqui a pressão da oferta mesmo, né? Os vendedores entrando. Só que tem uma coisa interessante, né? Dentro da análise técnica, é de que uma coisa ela é verdadeira até que se prove o contrário, até porque o mercado ele é uma entidade viva e imprevisível. O que nós temos aqui sempre são estudos de probabilidades que nos colocam um passo à frente, mas não garantem, né? Então, quando você pega aqui e olha pelo 4 horas, a gente tinha a probabilidade, né? A gente tinha falado na semana passada da probabilidade dele corrigir desde os 74, né? Já que ele estava dentro da zona de oferta aqui, ele fazer uma correção aqui para buscar um fundo mais alto do que o fundo anterior. Só que para isso aqui ser verdade, a tendência no tempo gráfico de 4 horas, ela tem que se encerrar. Então se você ver aqui a tendência ela é nítida, né? Onda impulsiva, corretiva, impulsiva, corretiva, impulsiva. Em nenhum momento o preço ele perde fundos. Em nenhum momento ele encerra a tendência. Em nenhum momento você vê aqui o que a gente chama de pivô de baixa, que é uma sequência de fundos de topos mais baixos com fundos mais baixos, né? Topos mais baixos com fundos mais baixos. Em nenhum momento a gente vê isso acontecendo. Logo, enquanto essa tendência aqui no 4 horas ela for verdadeira, a gente não vai ter uma correção maior no Bitcoin, mesmo ele estando em uma zona de oferta. Então, o que a gente passa a olhar a partir dessa perspectiva? Bom, aqui é uma zona de liquidez, aqui acima, né? Acima dos 100 mil dólares é uma zona de liquidez. E junto com essa zona de liquidez, nós temos aqui uma nova zona de oferta, ó. Essa aqui, ó. Que está aqui chegando já perto do ATH, né? Então, é mais uma zona de oferta. Então, Eu particularmente falando, e até dentro de um contexto de análise gráfica, eu enxergo uma correção maior no preço para corrigir contra o fundo do 74 antes de uma tentativa de teste aqui no ATH.
tá bom? Eu enxergo isso. Por quê? A gente tem alguns sinais de fraqueza, né? A gente tem aqui, ó, divergências no RSI do 4 horas, mas principalmente divergência no RSI do tempo gráfico diário, né? Ó. Basicamente ele está nivelando os topos enquanto o preço ele está indo para cima. Isso aqui demonstra uma fraqueza escondida que a gente chama, ou seja, apesar do movimento aqui ele tá sendo de alta e tá sendo forte, né? O RSI é como se ele pegasse e contasse a história, o histórico do preço. Então o que está acontecendo no histórico do preço? No histórico do preço ele está subindo, mas ele está subindo já chegando em zona de oferta, já demonstrando uma certa exaustão, e por isso o RSI ele vai apresentando esse comportamento de divergência, quer dizer, o preço sobe, o RSI ou ele fica para baixo ou ele fica nivelado, natural, quando ele está chegando em zonas de oferta, tá? As zonas de oferta, ela serve muito como realização de lucro, né? Pensa quem comprou aqui abaixo, aqui na região dos 74, e essa aqui foi uma análise que a gente fez lá na comunidade da BitGet, e a gente também fez uma live falando que essa região era uma boa região de compra, eu e o King, que é um dos nossos ninjas, fizemos uma live e depois ele mandou ainda lá uma atualização lá na comunidade do Telegram da BitGet. Então quem comprou aqui, ó, a gente tem que pensar que essa pessoa aqui já está com quase 40% de lucro. Então, provavelmente uma realização de lucro ela é bem-vinda, e quando você realiza lucro, a oferta ela é maior do que a demanda. Quando a oferta é maior do que a demanda, o preço tende a corrigir, tá? Então a gente está na minha opinião, né, em um momento crítico de Bitcoin ter uma correção um pouco maior, que é para corrigir todo esse movimento de alta e tudo ainda muito tranquilo, tudo ainda muito natural. Tá? Então quando a gente olha aqui dentro dessa perspectiva aqui, né, cara, a gente tem aqui, eu tava olhando que a gente tem aqui uma linha de tendência, ó. A gente tem aqui uma linha de tendência. Vamos ver se eu vou acertar desenhar ela igual eu tava desenhando hoje. É aqui, ó. A gente tem aqui essa linha de tendência, tá? Então, aqui por si só já é uma zona de captura de liquidez, tá? Ó. Entre essa zona de oferta e essa zona de oferta, aqui já é uma zona líquida. Todo esse vão aqui, tá? Esse gap aqui, ó, ele acaba se tornando uma zona líquida. Então, é bem provável que a gente possa ver o preço pegando a liquidez aqui acima da linha de tendência aqui também, ó, tocando nessa zona de oferta, voltando, e aí ele pode aqui iniciar uma correção, tá? Isso aqui é uma possibilidade que a gente tem. Isso aqui, inclusive, a gente pode estar de olho aqui para short, né? Vai ter uma boa relação risco-retorno, né? Se ele fizer esse movimento, você bota o teu stop aqui por cima. Ó, se o preço corrigir mais ou menos até aqui, você já tem uma relação risco-retorno de 3:1, que seria abaixo dessa liquidez. Inclusive, a gente fez uma live essa semana. Eu tava lá como host e os nossos dois ninjas, o Vinícius e o Julielson, estavam falando sobre gerenciamento profissional de risco, tá? Então essa questão aqui de você entender essa relação do 3:1, de 1:3, 1:5, essas coisas todas, a gente falou sobre isso lá, então cola aqui já, dá uma olhada, que essa live aqui é ouro, cara. É ouro. Gerenciamento de risco para quem opera no mercado é ouro, então aqui a relação risco-retorno ela fica muito agradável e interessante aqui, tá? Pra gente poder pensar e montar em uma operação de short visando essa correção aqui maior, tá? E aí, até onde o preço vai corrigir depende muito do quanto ele subir, né? Deixa eu tirar essas linhas aqui, depende muito do quanto ele subir. Mas eu tô de olho aqui, ó, na média de 50 períodos do tempo gráfico diário, tá? Ó. Então, aqui na região aqui dos 90 mil ela tá agora, até se eu pegar uma Fibonacci e se o preço começasse a fazer uma correção a partir de agora, ó, eu pego a Fibonacci, traço ela do fundo, eu vou até o topo. Então, essa região aqui do último topo aqui, ó, que é a região de 0,5 de Fibonacci, ela é muito interessante para o preço corrigir, encontrar suporte, se ele começar a correção. E aqui a gente tem a confluência da média de 50 períodos do tempo gráfico diário nessa mesma região. Então aqui é uma região bem interessante, tá? Eu diria que, na verdade, toda essa região aqui, ó, dos 88 até mais ou menos os 84 aqui, que é 61% de Fibonacci, né, 0,618, é uma região interessante pra gente estar de olho aí, né, se o preço corrigir, né. Aí vai muito do viés não, mas da modalidade que você atua, né. Eu gosto muito mais de fazer swing trade, né, do que scalp e day trade, né? Então eu sempre procuro movimentos um pouco maior, né? Que nem eu peguei um long em near e
comecei a análise na segunda-feira, por exemplo, entrei na quarta ou na terça e saí hoje, então eu prefiro esses movimentos um pouco maior, tá? Então, até falando nas altcoins, né? Quero apresentar aqui para vocês um cenário bem bacana. Então isso aqui é o que a gente está de olho aqui pro Bitcoin, tá? Então a sua zona de oferta aqui acima, zona de demanda aqui abaixo, tá? Nessa possível correção de toda essa pernada de alta. As altcoins, elas estão dando uma pumpada boa, né, cara? Então, o que eu tava olhando aqui, né? A gente tem aqui o Ethereum BTC, tá? Eu boto aqui no tempo gráfico de 4 horas o Ethereum BTC, olha que interessante que tá, né? Eu tinha falado para minha comunidade no início dessa semana que era bom a gente ficar de olho nas altcoins, porque o Ethereum BTC ele tava nesse padrão aqui de ombro, cabeça e ombro, que é um padrão de reversão de tendência, né? Ó. Um OKI, ombro, cabeça e ombro invertido, tá? Ó. E que esse cara aqui ele vai reverter a tendência de baixa para alta, né? Ó. Nitidamente, né, o Ethereum contra BTC tá numa tendência de baixa, quer dizer, o Ethereum tá perdendo valor contra o Bitcoin, só que essa formação desse padrão de ombro, cabeça e ombro aqui, invertido, já estava indicando que possivelmente a gente veria uma migração de capital saindo do Bitcoin, entrando no Ethereum e, consequentemente, quando entra no Ethereum, entra nas altcoins. Então a gente pode até ver aqui que o Ethereum ele teve uma valorização de 14% hoje, contra 4% do Bitcoin. Por quê? Porque o dinheiro saiu do Bitcoin e entrou no Ethereum. E esse padrão aqui de ombro, cabeça e ombro, ó, esse padrão de ombro, cabeça e ombro invertido, já era o que estava direcionando a gente para esse cenário, tá? Então, essas correlações são muito importantes de se fazer. Aí você pega, dá uma olhada aqui no Total 3, por exemplo, que representa o market cap das altcoins, e você vê que durante toda essa estrutura lateralizada aqui do Total 3, ele estava trabalhando muito acima dos 50% da estrutura, já demonstrando o quê? Uma presença compradora nas altcoins. Daí você começa a aliar tudo isso. Pô, a dominância do Bitcoin muito alta, o Ethereum contra BTC em um padrão de reversão de tendência, os compradores demonstrando através da capitalização de mercado das altcoins que eles estão mantendo o preço acima de uma estrutura lateralizada muito perto dos topos, com liquidez aqui acima para ser capturada, vindo após o movimento de captura de liquidez do fundo. Quando você faz toda essa correlação, você chega à conclusão que, opa, nesse momento, operar as altcoins estava mais vantajoso do que operar o Bitcoin. E o Ethereum, né, principalmente, estava melhor. Eu não fui de Ethereum, eu fui de Near, né, também subiu 14% igual o Ethereum, foi um excelente trade, mas essa correlação é muito importante de você fazer, tá? Bom, então agora, o que a gente tem que ficar de olho é isso, né? Quando a tendência no 4 horas do Bitcoin vai ser encerrada? A gente tem espaço para continuar subindo, mas principalmente nas altcoins. Por quê? Porque a próxima região na capitalização de mercado das altcoins, a próxima região de oferta está aqui na casa dos 900 bilhões, tá? E isso aqui é uma zona líquida. Então a gente tem espaço para o preço vir capturar essa liquidez aqui e ainda ter uma euforia final nas altcoins. E para isso a gente só precisa que o Bitcoin ande de lado, a gente não precisa basicamente que o Bitcoin suba. Ele andando de lado, a dominância do Bitcoin caindo, a gente vê esse movimento aqui porque a migração do capital vai acontecer. E aí você pega aqui e vê o Ethereum BTC também, ó. O Ethereum contra a BTC, ele tem espaço para chegar até aqui em cima aqui, que é essa próxima zona de oferta aqui, né? Então, o Ethereum contra a BTC, ele tem espaço ainda também para subir mais 4%. Então, a gente tem ainda a probabilidade de ver mais uma euforia nas altcoins, talvez antes de um movimento de correção maior ali no Bitcoin, tá? Galera, então é isso aqui que eu tenho para falar para vocês, tá? Espero que vocês tenham surfado esse movimento, que vocês tenham pego algum long, tá? E agora vamos ficar de olho nos próximos passos e tamo junto aqui na semana que vem novamente, tá? Galera, até mais, fui, se cuide, hein?